Só quando eu penso num tema como esse, eu quase caio na ideia de que não há necessidade de falar sobre isso, né? Não há necessidade de conversar sobre isso aqui, porque na verdade eu já conheço. E esse é um erro muito grande que muitas pessoas caem, porque elas acham que conhecendo, outras pessoas já conhecem, né? Ou é muito comum para os professores, às vezes, achar que por conhecer um texto, outras pessoas não vão querer saber, né? Isso acontece muito. E esse tema especificamente é um tema que envolve muito mais do que apenas o chip, tá? E envolve a certeza da salvação, envolve a segurança do crente, né? Envolve o conhecimento que a própria Bíblia traz a respeito do tema e que precisa ser estudado. É um tema simples, muito simples, e eu vou até de certa forma passar um pouco mais rápido, um pouco mais ligeiro, para a gente não perder tanto tempo com detalhes que não são importantes, né? E você foque exatamente nesse assunto aqui, ó. Se o crente vai de fato receber a marca da besta, ou já te mostrando o pensamento aqui da nossa EATRI de hoje, se vai haver a possibilidade de um crente receber o número da besta, tá? Parece brincadeira, parece teoria de conspiração, mas não é, é bíblico, né? É claro que com a forma errada de ver isso aqui, muitas pessoas criam heresias, muitas pessoas enganam outras pessoas, colocam medo em outras pessoas. Para você ter ideia, eu já ouvi dizer que a marca da besta é a tatuagem. Uma coisa ridícula, né? Não tem nada a ver com tatuagem. Você vai ver no texto hoje que não tem nada a ver com tatuagem, né? Mas eu não vou responder lá na frente, porque na verdade você vai ler o texto, a gente vai fazer uma volta sobre os falsos profetas e de certa forma esse vídeo é a finalização daquela série que a gente tem aqui no canal, que eu chamei de os falsos profetas, né? Dos falsos profetas, eu não lembro agora o nome. Se você lembrar, dá um pulo lá. Eu vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima também. Seria o 4º capítulo, né? A gente fez 3 e quando eu descobri muitas coisas, eu fiquei meio que engasgado com aquilo tudo. E eu acho que esse vídeo também responde a essa pergunta, né? O foco é a marca da besta, mas envolve muita coisa até chegar na marca da besta. Você vai relembrar um pouco dos 3 vídeos e a gente vai partir para essa parte agora aqui da marca, né? Vamos ter uma introduçãozinha aqui. Eu tô tomando, gente, alguma coisa aqui porque é um refrigerante, tá? Calma. Porque na verdade minha garganta tá ruim, né? Por causa do grupo do WhatsApp, a gente fala muito lá, graças a Deus, né? E eu acho ótimo que a minha garganta esteja ruim por causa do nosso grupo, mas eu preciso molhar a garganta. Espera um pouquinho só. Eu quero que esses vídeos sejam o mais naturais possível, porque assim eu consigo passar tudo e vocês conseguem entender tudo, né? Então eu fiz uma introdução aqui básica, né? A marca da besta tem sido um dos grandes mistérios da igreja cristã, de fato tem sido. Não sei porquê, sinceramente eu não sei porquê tem sido um dos grandes mistérios. Tá tudo escrito, é muito simples de entender, você vai entender hoje, né? Muitos acham ser um chip, como a gente tem na foto aqui, ou um código, né? Ou como o número que a gente tem aqui, né? Mas existem outras teorias, né? Os adventistas falam que é a mudança do sábado para o domingo, outras denominações falam que é o adventismo, e outras ainda falam que é o catolicismo, e outras falam que é a tatuagem, né? Enfim, ninguém tem um consenso, e ninguém fez isso aqui, ó. Poucos buscam nos textos bíblicos uma resposta para quando e quem terá a marca da besta. Hoje a gente vai analisar justamente os textos bíblicos. A gente não vai falar de teoria, nós vamos falar de textos bíblicos, tá? E isso é importante quando se trata de teologia. Não aquilo que o irmão acha ou que ele viu na televisão ou no site. Nada disso é importante. O que importa é saber interpretar o texto bíblico, ler o texto bíblico de fato, né? Como a gente tem feito lá no nosso grupo. A gente leu esses dias João 6 e as pessoas ficaram assim... Elas começaram a entender tudo. E depois a gente leu o primeiro João, né? Eu disse João 6, eu falei, era Romanos 6, né? Aí depois a gente leu o primeiro João 1, e a própria Bíblia se ensina, né? Ensina pra gente, aliás, não se ensina. A própria Bíblia ensina pra gente. Só que o ponto é esse aqui, ó.
Muita gente não vai nos textos buscar a resposta, eles ficam nas teorias. E é o que a gente vai evitar hoje. Afinal de contas, sobre o que nós estamos tratando? Esse é o ponto crítico do nosso texto. E eu trouxe aqui a nova versão transformadora para ficar mais claro de entender. E vou finalizar com a CF, que é o nosso padrão, tá bom? Tô tomando aqui, pera um pouquinho só. Minha garganta tá... Eu vou até o final agora. Vamos lá, Apocalipse 13, do versículo 16 ao 18, que é a única coisa que quem vai tratar desse tema lê, né? Então vamos ler aqui. Versículo 16. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é um número de homem, o seu número é 666, né? Algumas questões aqui. É um chip? É um objeto? É algo físico? Não, na verdade não. O texto está falando sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representava ela. Então, aqui parece ser algo que está sobre o homem, né? Ou algo que identifica o homem. Lembra como o gado é marcado? Né? No gado há um número, mas não quer dizer que seja tatuagem, tá, gente? Mas quer dizer que aquilo que tem nele identifica ele com os outros gados, entende? Não estou dizendo que seja tatuagem, mas aqui é algo que identifica. Um número é algo que identifica. Um nome também é algo que identifica. Eu me chamo Devair da Silva Eduardo. Toda vez que eu encontro o Eduardo, se tiver sobrenome Eduardo, me identifico na hora. E a gente que é cristão, quando a gente encontra um outro irmão, a gente se identifica com ele na hora. Então não significa que seja um objeto. Já desmistificando isso, não é um objeto aqui, é algo que identifica, tá bom? Não está falando que é um chip, não está falando que é uma tatuagem, não está falando porque seria essa marca aqui, a gente poderia trocar por desenho, por formato, sei lá o que, né? E aqui no versículo 16, tem uma polêmica, uma pequena polêmica, né? Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. Aí tem essa vírgula aqui, né? Porque daqui para lá, se você ler a parte B do versículo 16, você vai entender que todos que estão na terra recebem a marca da besta. Todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Só que esse todos está ligado, por causa da vírgula, se fosse um ponto, né? Ainda se fosse um ponto nesse texto é difícil, né? Mas acontece, tal. Ele está ligado a essa parte do texto aqui, ó. E o que essa parte do texto está falando? Que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. Ele está falando sobre todo tipo de pessoa. É isso que ele está falando. Ele não está falando que toda a terra receberá, que todos os moradores da terra. Ele está lidando com tipos de pessoas, pessoas grandes e pequenas, ricas e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, né? E outra coisa que a gente precisa prestar atenção é uma marca na mão direita e uma marca na testa. A mão direita é tecnicamente a mão pura, né, do judaísmo, né? Essa é a mão que a gente faz, até a gente faz isso também, a gente usa. É essa mão que a gente cumprimenta, é essa mão que a maioria usa para escrever, para trabalhar. Então essa seria uma simbologia de algo que você faz. Né? Então, algo que você pratica, a mão direita ela é importante, porque é dela que a gente traz, às vezes, até o nosso sustento. Né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, estou usando o mouse na mão direita. Eu não consigo imaginar usar a mão esquerda. Então, essa marca está envolvida com algo que você faz. Entende? Aqui, marca na mão direita. E por que na testa? Né? Ele está dizendo que vai ser visível na mão, na forma de agir, ou na testa. O problema é que a testa não é que ela vai ser usada para tatuar, é que a testa é onde está o nosso conhecimento, né? A nossa cabeça. E, bom, ficou claro, né? A nossa forma de pensar. Muitas pessoas não praticam o mal,
por exemplo, né? Não sei se é o mal, não estou definindo, mas pode ser o mal. Muita gente não pratica o mal visivelmente, você não vê ele com aquilo que é importante para ele fazer o mal, mas ele pensa a todo momento, né? Como é uma revelação de Deus para João, ele sonda os nossos corações, então é possível que ele estivesse identificando essa pessoa como algo filosófico, né? Enquanto quem tem na mão direita demonstra porque faz, e quem tem apenas na testa pensa dessa forma, né? E isso acontece hoje. Isso é até estranho porque acontece hoje, né? E no versículo 18 a gente tem aqui, ó, aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento trate de entender o significado do número da besta. Por isso que a gente pode chegar à conclusão de que isso aqui não é objeto. Porque aqui ele está falando que isso tem um significado, né? E qual é esse significado dessa marca que vai na mão direita ou na testa? Pois o número da besta é o número de homem. O seu número 666. Se o número de homem fosse 6, triplicar esse número seria imitar a Trindade, ou algo santo, uma imitação, né? 3 vezes, e ainda falar que essa é a característica. É como dizer que esse homem que vai ter essa prática aqui e vai pensar dessa forma aqui, ele é triplamente humano. Ele é triplamente mal, né? A gente sabe que o número do homem, né, isso é óbvio, quer dizer o número do pecado, né? Porque nós, antes de sermos alcançados por Jesus, estávamos caídos. Então, tecnicamente, todo homem está caído. Antes de Jesus te alcançar, você também estava caído, né? E quando ele triplica isso aqui, você pode entender que essa marca na mão ou essa marca na testa significa o número do homem, ou seja, algo humano, né? Algo humano 3 vezes, multiplicado aqui, né? Ou é multiplicado, não é triplicado, aliás, não é multiplicado, é triplicado, né? Então a gente não tem base nenhuma para dizer que isso é um chip, né? Não é porque está dizendo que vai comprar ou vender que seria um chip, porque João não sabia disso, tá? E ele não conseguiria identificar esse chip. Se fosse o chip, talvez todo mundo já teria, né? Porque o cartão de crédito já está na mão de todo mundo. CPF, identidade, todo mundo já tem. Mas a gente sabe que está atrelado isso aqui, ó, na testa ou na mão direita, beleza? Então, vamos continuar aqui e entender um pouquinho de quem são essas bestas, né? A gente tem 3 fatos aqui sobre as bestas em Apocalipse 13. São ferramentas usadas por Satanás para enganar as nações, de acordo com o versículo 12 e outros versos, né? Que diz o seguinte: a besta parecia um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse texto é interessante porque aqui muita gente vai achar que essa besta é países, né? Só que está falando que ela parecia um, né? É como se isso aqui fosse características da besta, né? Ela parecia, por exemplo, eu não vou fechar porque a escola é aberta de teologia reformada, tá? A besta parecia um leopardo. Ela parecia ser tão rápida quanto o leopardo. Ela era tão forte quanto os pés de um urso. E ela falava com tanta autoridade como a boca de um leão. Então, esses são os significados. A besta parecia assim, né? E o dragão, Satanás, deu à besta o seu poder. É importante saber que o poder que Satanás tem, o único poder que ele tem, né, que não é bem seu poder, né? Não vamos tratar desse assunto agora. É que ele tem o poder de enganar. A única coisa que Satanás faz é enganar, né? E ele deu esse poder a essa besta, né? E deu também o seu trono. Qual é o trono dele? Ele é o príncipe desse mundo, né? O príncipe que atua nos filhos da perdição. Então esse trono foi dado também à besta. A besta exerce a mesma autoridade que ele, né, como diz aqui no finalzinho. Então a besta nada mais é do que o fantoche de Satanás, né? E também ela, segundo o próprio versículo 11 de Apocalipse 13, vai mostrar que essa besta, as duas até, né, são cópias do cristianismo, né, que engana muito. Por que você pode dizer que elas são cópias? Depois você vai ver no final. Mas você vai reparar que a primeira besta era adorada. A adoração é um símbolo religioso. Então,
ela está aí para ser adorada, né? As pessoas sentem pena dela e a adoram, e também adoram Satanás, né? E a segunda besta, o texto já é mais claro, né? Diz o seguinte, ó, então vi outra besta que saiu da terra, tinha 2 chifres como o de cordeiro, mas falava com voz de dragão, tá? Essa besta é a segunda. Aqui ela está claramente tentando imitar um cordeiro, né? Jesus. Só que quando ela falava, a sua doutrina, digamos assim, aquilo que saía da sua boca era como de dragão. Lembra que aqui está falando que a boca dela é como de leão? A autoridade? Aqui está falando que o que esse leão soltava era a voz do próprio Satanás, né? Então a gente sabe que essas 2 bestas são cópias do cristianismo que muitas vezes estão dentro do próprio cristianismo. Olhando hoje para o cristianismo, você vai identificar isso aqui com muita clareza. Igrejas que se parecem cristãs, mas a sua doutrina é satânica, né? Ou às vezes a sua doutrina não tem nada de Bíblia. E a gente às vezes protege essas igrejas, né? Não pode. Isso é um pecado. A gente tem que evitar proteger igrejas que pregam heresias, né? E está aqui o texto mostrando, são cópias do cristianismo e engana a muitos. Ó. Então vi outra besta que saiu da terra, tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. E também elas são como que um espírito dos falsos profetas. E sobre falsos profetas você precisa entender para chegar na marca da besta, porque quando a Bíblia trata de falsos profetas e ela é direcionada para Apocalipse 13, dá a entender de que essas bestas na verdade são espíritos de falsos profetas. É como se fosse um movimento de falso profeta, uma época de falso profeta. Vem uma primeiro, depois vem outra mais forte. São fases onde crescem o número de falsos profetas. A gente sabe que no primeiro século, se fosse definir por isso, a primeira besta teria aparecido, né? Ela veio com autoridade, ela enganou muita gente, e aí depois essa besta ela se infiltrou mais ainda no cristianismo. E aí tecnicamente a gente estaria na segunda besta, né? Onde ela engana muito mais e ela se parece muito mais com Jesus, como ele vai falar, a gente vai ver depois ali, mas ela tem doutrinas satânicas, doutrinas que não pertencem à Bíblia, tá? João falou sobre isso, né? Eu trouxe o texto de 1 João 4:1, mas no capítulo 2 ele também fala isso aqui, né? Mas aqui no capítulo 4, ele traz uma reflexão interessante, ó. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Né? 1 João 4, versículo 1. Não acreditem em todo o Espírito, porque João estava perseguindo os falsos profetas. Ponham esse Espírito à prova para ter certeza de que esse Espírito não é um falso profeta, mas é alguém que vem de Deus. Por que eu devo fazer isso, Devaí? Porque João já estava precisando fazer isso no primeiro século, porque naquela época já existia falsos profetas. Muitos falsos profetas, né? Então vamos continuar aqui, a gente já viu que são ferramentas, são cópias e são como que o espírito dos falsos profetas, né? E quem que essas bestas vão enganar, né? Aqui eu tenho mais 2 textos, aqui é até Apocalipse, né? São 2 versos, na verdade. E eu quero explicar algo para vocês a respeito da palavra todos ou mundo que a gente vê na Bíblia. Muitas vezes a gente vê em 1 ou 2 versos a palavra que generaliza, né? E se a gente não lê os versículos do capítulo todo, ou se a gente não lê às vezes até mais do que um capítulo, a gente não vai entender quem são esse todos ou quem é esse mundo, né? Assim como muita gente confunde João 3,16, que eu falar, e Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, se ali é todo o mundo, esse mesmo mundo que Deus amou agora está se maravilhando com a besta. Então é por isso que é preciso separar as coisas muito bem e ler todo o texto. Por quê? Aqui a gente dá a entender, a gente percebe que são todas as pessoas da Terra, mas esse não é todo o texto. E é isso que é importante. Veja o que está escrito. Ó. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Ou seja, tecnicamente todo mundo que estava lá estaria adorando a besta. Isso fazendo uma leitura parcial do texto. Uma leitura errada. Tá? Isso aqui não é certo. Adoraram a besta adoraram o diabo por ter dado à besta tamanho poder, qual o poder de enganar ou de voltar, né, porque ela foi ferida e foi curada, né,
e também o adoraram também o dragão, né? E aí eles falavam: quem é tão grande quanto os falsos profetas, né? Diziam: quem é capaz de lutar contra ela? Aqui está dando a entender que é todo mundo, mas se a gente não prestar atenção, a gente vai se enganar. É a gente que se engana, não é o texto, como você vai ver nos próximos slides aqui, ó. Será que ali toda a terra, deixa eu ver se tá. Opa, aqui. Será que é toda a terra mesmo, o mundo todo, né? Tem texto que fala sobre isso aqui, em Mateus 24. E aqui uma outra coisa importante. Às vezes, outros autores falaram sobre isso, né? Mateus citou Jesus falando sobre isso, e João citou Jesus falando sobre isso. Paulo também citou. Não citou Jesus, mas citou Daniel sobre isso também. E Daniel, que foi inspirado pelo Espírito Santo, então eles estão falando uma mesma coisa. Qual é o problema hoje na hora de ler a Bíblia? Achar que Daniel fala uma coisa, Paulo fala outra coisa e Jesus falava outra coisa. Jesus é a palavra de Deus, então ele está falando de Gênesis a Apocalipse. E tudo bate. Quando não bate, a gente é que precisa compreender. E a gente é que tem que buscar a resposta. Não é que se não bate está errado, é que se não bate a gente precisa entender. E aqui a gente está vendo Jesus falando sobre esses falsos profetas. Ó. Mateus 24, versículo 4 e 5. No versículo 4 ele diz o seguinte, né? Aliás, aqui é o 4 e 5. Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Lembra da besta lá do Apocalipse 13, e enganarão a muitos. Jesus está falando aqui que vai enganar a muitos. Todos? Não. Muitos, Jesus está falando. É o mesmo Jesus de Apocalipse, né? O problema é que João escreveu ali em uma parte e a gente não leu tudo ainda. Por isso que a gente está achando que é todo mundo. Lá no versículo 23 e 24, Jesus ele se torna mais claro ainda. Mateus faz com que a mensagem se torne mais claro para a gente também, né? Portanto, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cordeiro, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais de maravilha, a fim de enganar, presta atenção, se possível, até os escolhidos. Está dizendo que vai enganar os escolhidos? Não. Ele vai querer enganar, ele gostaria de fazer, se fosse possível. Ele enganaria os escolhidos. Então a gente já tem em um capítulo que vai do versículo 1 até o versículo 24, pelo menos, uma separação. Aqui fala que é muitos e aqui ele define quem são os muitos, né? Os muitos são aqueles que não são os escolhidos, de acordo com Mateus 24, versículo 23 e 24. Isso mesmo. Apocalipse trata da eleição e da predestinação também. E também trata falhou agora a memória. E também trata da outra doutrina, gente, agora, que é a perseverança dos santos, que é Jesus afirmando que a besta não vai enganar todo mundo, né? Os eleitos ela não vai enganar, beleza? Então por que ela não vai enganar os eleitos e onde eles aparecem? Você vai ver isso no final, tá? Toda a terra, né? A gente tem aqui o ministério do engano. Como eu disse, Paulo também falou sobre isso. E Paulo falou com as verdades de forma muito mais clara e muito mais pesada. Veja que ele escreve em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sobre a volta de Jesus que ele estava falando, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Jesus não é o Filho de Deus. Aqui ele está imitando Jesus de novo, falando que ele é o filho da perdição, tentando ser filho também, né? E é Paulo que está nos ensinando isso aqui. Versículo 3. Quem é esse filho da perdição e quem é essa apostasia? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é a visão mais clara da besta do Apocalipse. Essa é a visão mais clara. E quando eu descobri a referência de Daniel, e eu fui pesquisar em Daniel, eu não coloquei aqui, isso está no terceiro vídeo sobre os falsos profetas, e a referência de Daniel que a Bíblia ACF trazia era a referência de alguém que entra dentro do templo, altera a adoração e engana
as outras pessoas, ou seja, a besta, né? A besta tentando parecer Deus. E é isso que a gente tem, o ministério da enganação. Lembra que Satanás vai dar muita autoridade? Vai dar o seu trono? Então, ela vai usar para isso, para enganar as nações, tá? E quem é que vai enganar e o que ela vai fazer e para que vai acontecer isso tudo? Lá no versículo 10 ao 12 se torna muito claro, eu tenho citado esse texto muito, porque as pessoas simplesmente não conheciam, né? E com todo o engano da injustiça para com os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Seria essa a marca da besta? Seria sobre isso que João estava falando e ele colocou um número de homem, já que aqui a gente está falando de um homem do pecado, um filho da perdição, e aqui a gente está vendo que eles não creram na verdade e tiveram prazer na iniquidade? Bom, de fato é isso que ele está falando. E outro fato importante é que concorda com Jesus, é que eles não vão enganar os eleitos, eles estão enganando as pessoas que não são eleitas, justamente as que não receberam a salvação. Aqui eu marquei, porque não receberam o amor da verdade. Não é o amor de verdade, é o amor da verdade para se salvarem. Então, esse ministério de engano, ele vem para enganar ainda mais aqueles que estão sendo levados pelo pecado, aqueles que se entregam ao pecado, aqueles que têm prazer com o pecado, os que não foram salvos, né? E quem é que manda isso? E por que Paulo fala isso aqui, né? Quem é que manda isso? E por isso Deus lhes enviará. Então, esse movimento é enviado pelo próprio Deus para fazer com que essas pessoas sejam cada vez mais enganadas, para que elas sejam julgadas porque elas creram também na mentira. Deus é injusto? Não. Porque está falando aqui, julgados todos os que não creram. Aqui entra a responsabilidade do homem também. Aqui entra a responsabilidade. Não foi apenas Deus que enviou, foram eles que creram. Tá? Então a gente tem aqui o julgamento perfeito e santo de Deus sobre aqueles que não recebem a salvação. Aí eu acho que a gente já definiu aqui muita coisa e já respondeu muita coisa para você, né? Antes de continuar, que eu sinceramente não lembro o que tem agora, vai ser barra aqui para mim, né? Curta o vídeo e comenta o conteúdo aqui no nosso canal, né? Faça parte do canal Palavras em Chamas também, o EATRE. A gente está aí com uma animação muito grande, tá? Vai ter muita coisa aqui ainda e você pode fazer parte dessa família também. Faça parte do grupo do WhatsApp também, tá bom? Compartilhe esse vídeo, gente, para que outras pessoas tenham acesso. Esse projeto realmente é diferente e tem a intenção de fazer com que vocês entendam pontos que é difícil de entender. E eu vou trazer teólogos aqui também, são textos de teólogos curtos, menos tempo do que isso que a gente está gastando, vai ser mais rápido os outros, né? Para que vocês entendam sobre certos assuntos que são importantes entender. Então compartilhe esse vídeo e faça parte do nosso canal também, faça parte do grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp nós estudamos isso aqui, tá, gente? Teologia Reformada, tá bom? Se você quiser participar, o canal tem, aqui embaixo na descrição tem um link. É só você clicar no link e entrar lá preencher o formulário que eu te coloco no grupo também, beleza? Vamos ver o que tem mais pra frente aqui, né? Uma breve conclusão, né? Quem será enganado? Aí eu trouxe aqui alguns versos para a gente entender o que o próprio texto está dizendo sobre quem será enganado, né? Vou passar aqui rapidinho. E adoraram-na a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 8 é definido. Quem vai adorar a besta, quem vai trabalhar com a besta, quem vai morrer com a besta e ser enganado com a besta, são aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Devaí, são aqueles que tiveram seus nomes riscados? Não. Não há necessidade de riscar. Eles não foram escritos, né, desde a fundação do mundo, tá? Então não há necessidade de riscar, eles nunca tiveram lá. Lembra que nós lemos agora Paulo falando sobre isso, né? Está confirmando aqui em Apocalipse 13, versículo 8, tá?
E aí lá no versículo 14 a gente tem uma continuação sobre isso, né? Que é o que a gente já leu. E engana, a besta engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, como Jesus ensina em Mateus 24, nós lemos no início, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. A segunda besta manda fazer uma imagem da primeira besta. E essa imagem falava, tá, gente? Né? Eu não sei se eu coloquei aqui ou se eu estou enganado, mas parece que tem um texto que ela falava, ou eu estou enganado, deixa pra lá, né? E essa besta faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, né? Na testa de quem? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O texto é claro, né? Para quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Aí muito crente vai falar, mas como é que eu vou viver? E como é que eu vou fazer? Eu vou ter que receber a marca porque senão eu vou morrer de fome. Sim, você vai morrer de fome. É isso que o texto está falando. Tá? Por isso que há esse negativo do primeiro aqui. Quem tem o símbolo, o número, ou sei lá o que, né, a gente não tem como definir, vai comprar, e quem não tem, não vai comprar. É isso que ele está falando. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, né? E o seu número é 666. Nós já definimos que não é um chip, um objeto, está ligado a algo que você faz, está ligado a algo que você pensa. Então é uma filosofia e é uma prática. Essas são as marcas da besta. A gente pode dizer que essa é a marca do pecado também, né? Mas na Bíblia não há uma definição clara sobre isso. Uma coisa que é certa é que não é um objeto, tá? É algo que representa, né? Como a gente viu no início desse vídeo. Então, onde estão os eleitos? Né? Onde estão os eleitos? Você vai receber ou não vai? Lá no versículo 5 até o versículo 8 de Apocalipse 13, há a resposta, né? Ela está aqui o tempo todo. Vocês que não leram, ou muita gente não leu, né? E vou ler aqui para vocês. Ó. Tem um paralelo aqui, que são as referências, eu vou ler junto, tá? Ó, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses, gente, é um tempo, é um pequeno tempo, tá? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Segundo Tessalonicenses 2, replicando o texto de Daniel, vai falar a mesma coisa. Tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paralelo perfeito, mostrando aonde vai estar esse engano, dentro da própria igreja, ou dentro da religiosidade. Uma vez que a igreja cristã está corrompida, ela começa a se comunicar com outras religiões. E isso é o que está acontecendo. Outras religiões já estão... o cristianismo já está parecido com outras religiões. E quando isso fechar, quando esse cerco fechar, você que conhece a verdade, que estuda a palavra de Deus, vai começar a ser incomodado. Por quê? Você não vai aceitar, como já está acontecendo. Né? Muitos não estão aceitando certas doutrinas humanistas, gnósticas, e eles são perseguidos. Isso já está acontecendo. E foi isso que me deixou assustado na época que eu gravei o vídeo sobre os falsos profetas, né? Aí o texto continua da seguinte forma, acredito que no versículo 6 agora, né? 6 ou 7, 5, 6, 7 eu acho. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, numa guerra, quando alguém vence, o outro morre. Então provavelmente aqui ele está dizendo que nós vamos ser mortos, justamente por não concordar com ele. Ele vai querer adoração, nós não vamos dar. Ele vai falar blasfêmias e vai ir contra a palavra de Deus, e nós não vamos concordar. Por isso nós vamos ser perseguidos, né? E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Isso vai acontecer em toda a terra. Essa perseguição vai ser mundial, como já é mundial. Já acontece em toda a terra, né?
E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quem adoraram-na? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E essa barra do Google eu já tentei tirar e não consigo, né? Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. As pessoas que não vão concordar estão sendo perseguidas aqui. As pessoas que vão adorar a besta estão aqui. A besta está aqui. E essas pessoas estão aqui e lá, onde fala sobre o chip também, beleza? Então vamos ver o que tem aqui para a gente terminar. Agora tem o texto, né? Eu quis trazer o texto do jeito que está na Bíblia. Eu ia tirar uma foto da Bíblia. Mas não ia ficar perfeito como está aqui, ó. Eu não sei como é que você está enxergando. Mas para mim tá muito bonito, né? Tá como se você estivesse lendo a Bíblia, mas não. Eu fiz no Gravity Designer, tá, gente? Ó. O texto em si, para que você compreenda tudo que a gente falou. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram-na ao dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram-na a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitavam no céu. Né? O versículo 6 é muito importante. Ó. E abriu sua boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar o seu nome e o do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. A besta recebeu isso, né? Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a besta e os que nela habitam, e faz com que a terra e os que nela habitam adoram a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui no versículo 3, né? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista de homens. Muita gente vai discutir que Deus faz sinais de maravilhas. Gente, a Bíblia fala que no fim dos tempos a besta fará esses sinais, tá bom? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Nem citei esse texto aqui, né? E faz que a todos que adoram ela, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Bom, agora eu acho que ficou um pouco mais claro lendo o texto, né? Lendo o texto. Depois você pega a sua Bíblia e faz a mesma coisa. Faça as marcações se você quiser,
mas é isso que está escrito em Apocalipse 13 a respeito da marca da besta. A gente pode chegar a alguma conclusão quanto a esse texto, né? A besta é uma ferramenta para enganar, assim como o falso profeta, e pode ter sido muito bem usado o nome besta apenas para se referir ao movimento de falso profeta. Ela imita muito a religião cristã e provavelmente já está no meio dela. Não estou dizendo do futuro, estou dizendo de agora, tá? Ela será reconhecida por toda a terra. O texto mostra. Os não eleitos adorarão ela e também Satanás, né? Aqueles que estão sendo enganados adorarão a besta e também adorarão Satanás. Os eleitos não adorarão a ela e serão por isso perseguidos. Os adoradores dela terão ou já possuem a sua marca, ou como está na ACF, o seu sinal, né, que é uma referência ao homem. Portanto, os eleitos não recebem a marca da besta em Apocalipse 13. Por hoje é só. Espero que tenha te respondido essa dúvida cruel. Passeamos aí por vários temas, né? Não ficamos apenas na marca da besta. Foi importante, foi informativo, e agora você comenta aqui embaixo, né? Participe da EATRE, né? Essa é a Escola Aberta de Teologia Reformada. Curta o vídeo, comente o conteúdo, compartilhe esse vídeo, né? Nós podemos alcançar mais pessoas se você ajudar. Faça parte do canal Palavras em Chamas, faça parte do grupo do WhatsApp. Para fazer parte do grupo do WhatsApp, você precisa preencher o formulário lá no nosso Google, né? Então o link vai estar aqui na descrição. Você aprende, todo mundo aprende, e a gente consegue adorar a Deus ensinando, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.